Vou compartilhar aqui minha tela para vocês poderem ver sobre o que eu estou falando, tá bom? Então, antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Juliana Briscovitch Carvalhais, eu sou professora de meditação, eu dou aula já há mais de 10 anos. Eu comecei a praticar meditação quando eu morava na Alemanha ainda. Eu fui modelo por muito tempo, com 14 anos eu vim morar em São Paulo, sul do sul. E com 15 anos eu fui morar nos Estados Unidos, sem falar inglês, sem nada. Fui para lá, ganhei um curso da Ford Models aqui no Brasil e fui para lá. E aí eu viajava muito, né? Porque eu fazia passarela, trabalhava com fashion, com moda. Então, de tempos em tempos eu ficava indo para cada lugar, né? Dependendo das temporadas, onde estava acontecendo. E aí, com 18 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a praticar meditação transcendental. Não foi nenhuma busca assim minha espiritual no momento. Foi porque, na verdade, eu tive um pouco de crise de síndrome do pânico e daí nesse momento o médico me recomendou a fazer meditação, né? Porque ele acreditava que muito era causa psicossomática, né? Devido ao meu ritmo de vida, meu estilo de vida que era muito tribulado. E como eu estava sempre viajando de um lugar para o outro, eu ficava muito nervosa, né, por não ter uma rotina, pela falta de rotina. E aí foi quando eu comecei a praticar meditação transcendental e me encantei com ela. E, e aí então, depois acabei me estudando marketing, me formei em marketing, mas eu fui desenvolver um projeto de educação, de meditação na educação, onde eu fiquei, era por 2 meses, ter trabalhado com crianças carentes, e eu fiquei por mais ou menos 2 anos, lá, 2 anos e meio trabalhando. E eu estava mais feliz do que nunca. E antes eu estava fazendo assim todos os trabalhos incríveis da vida e eu não sentia sempre um vazio me acompanhando. E aí então foi quando eu percebi que aquilo lá que me trazia prazer e satisfação e eu pensei em levar aquilo como uma profissão. E aí então eu comecei a ensinar as pessoas, comecei com escolas públicas, ensinando em escolas públicas, crianças com TDAH, DDA, né, déficit de atenção e hiperatividade também. E aí depois eu vinha muito a São Paulo para ensinar as pessoas, isso foi em Minas, né? Eu vinha muito a São Paulo para ensinar as pessoas que eu conhecia do mundo da moda. E aí eu senti assim uma necessidade de ter um espaço meu para poder ensinar, porque eu sempre ia na casa das pessoas, eu tinha que alugar um espaço. E aí foi quando eu resolvi abrir o instituto. E então foi em 2008, se eu não me engano. E aí o instituto era lá no Itaim, numa casinha, num sobrado onde eu morava e ensinava meditação. E aí comecei também a estudar o yoga para poder ensinar yoga, que no espaço tinha uma sala de yoga, e tal. E aí então comecei essa jornada com a meditação. Muito pouco se falava da meditação, as pessoas falavam muito de yoga, mas meditação ainda tinha uma conotação religiosa, as pessoas não aceitavam ainda muito. Então, eu tinha o intuito de levar a meditação para as empresas, mas quando eu chegava nas empresas, eu sentia uma barreira, assim, né, quando eu falava a palavra meditação. E então eu acabava falando que era uma técnica de gerenciamento do estresse, que era para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, e como consequência ia melhorar a produtividade da empresa, porque as pessoas estão mais felizes, mais produtivas, menos conflitos, né, internos, em relacionamentos, tal. E aí, então, às vezes tinha uma oportunidade, mas não era como hoje em dia, que hoje em dia as empresas pedem, né? Tem a semana de prevenção ao acidente no trabalho, onde eles pedem meditação, né? E hoje tem tantos estudos científicos, na verdade na época eu já tinha também, mas as pessoas não tinham esse conhecimento, essa abordagem da meditação como uma técnica para melhorar a qualidade de vida, né? E também hoje ela já é vista nos Estados Unidos e em vários outros lugares como uma técnica de medicina alternativa. Então, ela ajuda não só pessoas que estão passando por um quadro, né, de alguma doença, mas também ajudam no tratamento e também na prevenção.
Então, muitos seguros de saúde começaram a indicar também, né, como uma técnica de prevenção para reduzir os custos. E aí isso tudo foi mudando, foi melhorando essa abordagem da técnica, que hoje em dia a gente ouve muito falar de meditação. É praticamente assim impossível você abrir uma revista ou um jornal hoje em dia que não fale sobre meditação. Né? Então, as pessoas já sabem hoje a importância de se praticar meditação. Se você for olhar na história, todas as pessoas, assim, grandes sábios, influentes do mundo, artistas, todos praticavam meditação. Se você for pesquisar, desde Platão até Mozart, Einstein, todos praticavam algum tipo de meditação. Então, meditação não está relacionada apenas a uma religião. A cada religião tem as suas meditações, porque é um momento de introspecção, é um momento da gente evoluir, da gente se conhecer como ser humano, né? E também contatar o divino, né? Segundo essas religiões. E então, existem várias técnicas de meditações, tem meditações religiosas e não religiosas. A meditação transcendental ela é uma técnica que vem da tradição védica, os Vedas não são uma religião, né? Eles são lá essa origem vem de Shankara, né? Tem mais de 5.000 anos, onde ainda nem tinha ainda se formado as religiões. Então tem toda essa parte filosófica por trás, né, do Vedanta, tal, né, quem está mais ligado com o yoga está mais familiarizado com esse assunto, mas também então hoje em dia tem todas essas comprovações científicas que nos dão mais respaldo também, né? Então tem toda essa linhagem, essa tradição por trás, mas também tem todos esses estudos científicos comprovando a eficácia da técnica, né? E eu me especializei na meditação transcendental, mas hoje também já estou me especializando em outras técnicas. Então, o Instituto ele uma escola laica de meditação, né? A gente tem a meditação transcendental, em breve também terá o Mindfulness, que não é uma meditação, mas é um estilo de vida, né? Voltado ao momento presente, menos piloto automático e mais o modo ser, o modo de experimentar, sentir, uma maneira diferente de você levar a vida, seria mais uma filosofia, né? Então é muito legal, porque na verdade tem para todos os momentos da nossa vida, né? Mas eu gostei muito da transcendental na época, então eu fui atrás de estudar a transcendental que era a mais popular também, né? Então, vou mostrar para vocês aqui alguns slides que eu normalmente uso na palestra introdutória, como a gente está aqui nesse momento da vida de reclusão, de Covid-19, coronavírus. Então, eu resolvi fazer essa aula aqui para vocês hoje aqui da minha casa. Tá bem barulhento, sei, porque tá tendo obra em 2 apartamentos do meu prédio. Tá tendo obra externa no meu prédio, então não dá nem para abrir janela, porque tá uma poeira danada. E na frente do meu apartamento, no meu prédio, do outro lado da rua estão derrubando 2 predinhos. Então imagina como está por aqui, só meditando mesmo. Tá? Então tentem abstrair o som aí, como eu estou abstraindo aqui. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência que eu tenho com a meditação transcendental, combinado? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui a gente está na página do YouTube, deixa eu botar lá para baixo, que agora a gente não precisa. E aqui nós temos a palestra. Tá? Então, o que é a meditação transcendental? É uma técnica simples, fácil de praticar. É recomendada que seja feita 2 vezes ao dia por 20 minutos, uma vez de manhã cedo quando a gente acorda e a segunda vez quando a gente chega em casa. Então, por que essas 2 meditações? Porque em 20 minutos de meditação, a gente vai adquirir o mesmo descanso de 8 horas de sono profundo. Isso quer dizer que em 20 minutos a gente adquire o REM proporcional a 8 horas de sono profundo, tá? Que é o estado do sono profundo, né? Desse ciclo, né? O sono tem várias fases. Então, quando a gente dorme bem, como que a gente acorda? A gente acorda disposto, animado, contente, criativo, intuição a mil,
E é um dia super produtivo. No final do dia, a gente vai perdendo esses efeitos, porque a gente vai ficando cansado, as conexões neurais que a gente estimulou durante a meditação, elas vão se desligando, a gente vai perdendo. Então, a gente faz uma segunda meditação. Então, ela não só é uma higienização de limpar nosso corpo, nossa mente, mas também aumenta toda essa equilibra todos os nossos níveis hormonais. Então, a gente vai trabalhar ali sistema endócrino, todos os sistemas, na verdade, porque a gente vai trabalhar sistema nervoso central. Então, todo o corpo se restaura, se reequilibra e a gente dá outra experiência integrativa no cérebro. E aí, então, a gente tem mais um período do dia regrado de paz, tranquilidade, dinamismo, emoções equilibradas, né? E aí a gente consegue curtir a nossa noite, não leva trabalho para casa, não leva preocupações, diminui as ansiedades, diminui o nível de adrenalina, então a gente consegue pegar no sono mais rápido também, porque estimula a melatonina. E aí, por esse motivo, a gente faz 2 meditações. Então, a meditação da manhã vai preparar o nosso corpo para o dia e a meditação da noite vai preparar o nosso corpo para a noite. Então, por isso a gente faz 2 meditações e elas são intercaladas com momentos de atividade. Não é uma meditação para a gente dormir, porque você pode sentir com a prática, né, com o passar do tempo, mais disposição e ter mais dificuldade para pegar no sono, se você meditar muito próximo da hora de dormir. Então, o recomendado é que você medite já perto já hora que você chega do trabalho. Chega do trabalho, medita, deixa a preocupação lá fora e aí você consegue curtir com a família, consegue ainda fazer um curso se você for estudar à noite, tem disposição para ir para academia, então aí você consegue ainda ter uma vida depois que você sai do trabalho, não fica aquela coisa cansada, exaustiva de ficar só pensando em trabalho o tempo todo, né? E quando você vai dormir, você vai ver que você, por estar mais relaxado, consegue dormir mais profundamente, com um sono mais agradável, tá? Então, por isso que são esses 20 minutos. E também porque com 20 minutos de meditação, manhã e tarde, 40 minutos diários de meditação, você já começa a ter uma neuroplasticidade no cérebro, essa capacidade do cérebro de criar novas conexões, ou melhor, essas conexões se mantêm ativas por várias horas ao longo do dia. Então, são áreas que normalmente você não utilizava, as áreas latentes, elas começam a ficar ativas. Então, a gente muda a nossa estrutura cerebral já com 8 semanas de meditação. Tá? A meditação transcendental, então, ela não requer mudança no estilo de vida. Eu vou dar um play aqui no Instagram para as pessoas poderem assistir também. Tá? Então, nós vamos pegar o bonde andando, mas eu vou falando aqui para vocês e daí vai ficar gravado depois. Tá? Então, a gente viu que a meditação, ela é feita 2 vezes ao dia por 20 minutos, né? Então, a meditação da manhã vai preparar para o dia e a meditação da noite vai preparar para a noite. Para quem está chegando agora, que eu comecei só agora a gravar no Instagram, vai ficar depois salvo no YouTube, e no YouTube tem os slides que eu estou mostrando, tá bom? Então, não é recomendado praticar meditação transcendental próximo da hora de dormir por esse motivo, porque, na verdade, você vai sentir mais disposição e aí você vai usar essa disposição e pode acontecer de você ter uma insônia. Então, nos primeiros dias dá bastante sono realmente, porque o corpo está sentindo cansaço, tem muito cansaço para liberar. Então, pode ser que você até sinta sono depois de meditar, mas em geral o que vai acontecer é mais disposição, é você ficar mais alerta, mais focado, mais criativo também, tá? Então, por isso a gente faz a da manhã, antes de trabalhar, antes do café da manhã, e a segunda meditação na hora que a gente chega em casa, para deixar o trabalho lá fora, diminuir os níveis de adrenalina, cortisol, para que na hora que você vai dormir, você sinta mais relaxamento e o sono seja mais profundo. Tá? Então, esses 20 minutos de meditação, eles vão equivaler a 8 horas de sono profundo no sistema nervoso, por isso não é necessário que você pratique mais do que 20 minutos, e sim a constância de fazer a meditação todos os dias. Você fazendo a meditação todos os dias, você consegue criar
a neuroplasticidade no cérebro. Então, você consegue mudar toda a estrutura cerebral em 8 semanas de prática de meditação. Então, quando a gente tem uma mente muito acelerada, com muitos pensamentos, a gente usa um termo que é a síndrome do pensamento acelerado. Esses pensamentos, que são mais ou menos 80% dos pensamentos, que são pensamentos involuntários que vêm ao longo do nosso dia, né? É sempre uma conversa mental, não são pensamentos conscientes, tipo, estou pensando sobre um projeto, vou trabalhar em cima desse projeto. São divagações mentais. Esses pensamentos, normalmente, eles estão relacionados a emoções, eles manifestam emoções no nosso corpo. E isso causa muito cansaço, isso tira muita nossa energia. Então, agora nessa fase de coronavírus, né, essa tensão, isso tende a acontecer ainda mais, porque as pessoas estão constantemente em um estado de alerta e o corpo acha que está sob ataque, então fica desencadeando esse processo, né, de ataque no corpo, todo esse processo hormonal. E ao longo do dia a gente se sente exausto, mesmo tendo ficado em casa, sem ter feito nada, mas simplesmente preocupado com esses efeitos, com tudo que está acontecendo, com essas dificuldades financeiras que estão acontecendo, os clientes estão cancelando, né, toda essa crise que está acontecendo não só com o vírus. E aí a gente, né, estando nesse estado em alerta constante, isso acaba drenando muito a nossa energia. E também, fora desse quadro todo que estamos passando, isso habitualmente já acontece, porque a gente chega em casa, vai descansar, mas a gente não descansa apropriadamente. Então fica um cansaço meio acumulado. E esse estado acumulado vai gerando depois essas dificuldades, né, do sistema imunológico, das defesas do corpo, cortisol elevado, diminui essas defesas, que vai fazer com que a gente fique mais propenso a desenvolver doenças, né? Então, a meditação, ela vai fazer isso, ela vai diminuir essa carga, esse fluxo de pensamentos na mente, para que quando a gente saia da meditação, a gente tenha pensamentos apropriados, a gente diminui esses pensamentos involuntários, essas divagações, e aumenta os pensamentos conscientes, porque a gente começa a usar mais o córtex pré-frontal para pensar do que as áreas das emoções, que são as amígdalas. Então, por isso, é muito importante a gente ter o hábito de meditar. Oi, Michi, você está aí? Tô vendo aqui no Instagram agora. Então, por isso é importante a gente ter esse hábito de meditar todos os dias para criar essa neuroplasticidade no cérebro, para que esse seja o nosso modo padrão de funcionar, um racional, né? E não só as emoções ali enviando todas essas informações para o nosso corpo. Mas vai ficar mais fácil para entender agora no próximo slide. Eu estou passando no YouTube do Instituto a minha palestra introdutória ao vivo, depois ela vai ficar gravada. E aí eu compartilho com vocês o link, mas está passando lá provavelmente, se eu conseguir ali. Eu não sou muito boa de tecnologia, POC, de história de escria, mas logo vai ficar lá gravado, aí eu compartilho com vocês aqui, tô no comecinho ainda da aula. Vocês vão perceber que tá bem barulhento aqui, porque eu tô confinada em casa, e tá tendo obra em 2 apartamentos aqui no meu prédio, derrubando o predinho da frente, e estão reformando a fachada com uma picareta assim na fachada, então tá uma barulheira aqui, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir aí. Pois é, muita meditação. E então não precisa mudar o estilo de vida, porque as pessoas pensam assim, não, eu até gostaria de meditar, mas acho que eu não vou conseguir, porque eu não sou vegetariano, porque eu não sou uma pessoa muito calma. Gente, não tem nada a ver isso, sabe? A meditação, ela é uma higienização da mente. Conforme a gente vai mantendo essa prática de fazer aos pouquinhos todos os dias, o nosso cérebro, ele vai acostumando, né? Ele é plástico, ele vai criando essa habilidade, digamos, e também porque a gente vai ativando regiões no cérebro que são mais importantes também na hora da meditação, ali para esse poder de abstração, dos barulhos, dos sons, né, de tudo isso, e você consegue focar. Então, o legal da meditação também é que, com o hábito de você praticar diariamente, esse estado meditativo você vai levando ao longo do dia. Na verdade, esse é o propósito da meditação. É você conseguir manter esse estado de calma, atenção, paz interior que você tem na meditação
lá fora no seu trabalho. Então, a meditação, ela é uma higienização da mente, você limpa todo esse fluxo de pensamentos que eu estava comentando, e você começa a agir, a usar mais o pré-frontal. Então, você tem mais pensamentos conscientes do que inconscientes, que são esses pensamentos de, eu não sei, eu não posso, tenho medo, tenho vergonha, não, sabe? Então, você vai liberando um pouco dessas crenças, né, desses pensamentos, crenças limitantes ou pensamentos involuntários que vêm na sua cabeça, e você vai estando mais consciente. Então, estando mais consciente, você tem mais qualidade de vida, né? Porque você não se preocupa tanto, não tem tanto esses pensamentos que drenam sua energia. Enfim, então não precisa mudar o estilo de vida, qualquer um consegue meditar, sendo a pessoa agitada ou não. Eu até prefiro ensinar pessoas agitadas, porque as pessoas agitadas, eu vejo que elas têm um efeito mais rápido, né? A pessoa muito agitada, mas ela sente já um alívio imediato. Já a pessoa que é calma, ela fala, que bom, gostoso. Mas aí a pessoa que é muito agitada, muito ansiosa, ela fala assim pra mim, nossa, eu fiquei 20 minutos parada sem fazer nada, não acredito. Não acredito que eu consegui ficar 20 minutos. Então eu prefiro até pegar as pessoas mais ansiosas para ensinar, porque essas são as que sentem um efeito mais rápido e são elas que acabam propagando mais a meditação depois, porque elas falam, meu, eu consegui, você vai conseguir também, né? Muito legal. E, então, a meditação transcendental, ela tem mais de 600 estudos científicos, conduzidos por mais de 250 universidades em 33 países, então elas não estão relacionadas à meditação transcendental, né? Então, tem vários institutos que conduzem pesquisas sobre a técnica. E aí a gente vai falar sobre alguns estudos, porque a gente fica nessa de só, é bom para isso, é bom para aquilo, mas e aí, né? A gente está muito nessa era científica, que a gente quer saber quais são os estudos, mas isso serve, isso funciona mesmo? Porque o que não falta hoje em dia são meditações, né? Tem meditação de tudo quanto é jeito, e é legal a gente ver uma meditação que a gente se identifica. Eu não gosto de falar, essa meditação é melhor do que essa. Eu acho que, assim, existe a melhor meditação naquele momento da sua vida e também de acordo com a sua rotina, né, momento, fase atual que você está, e é você que faz a meditação ser uma ótima meditação. Se você praticar todos os dias, vai ter um efeito. Se você fizer um dia sim, um dia não, um dia sim, 3 não, aí você não chega a criar uma neuroplasticidade no cérebro. Então, a meditação transcendental, ela é muito eficaz, muito fácil de praticar, mas depende de você ter disciplina, como todas as outras coisas na vida. No começo a gente tem que ter ali botar na agenda como se fosse um compromisso, ou ainda mais, ainda melhor, né, como se fosse um tratamento. Não, vou fazer a meditação por, sei lá, 15 dias, como se fosse um medicamento, de 12 em 12 horas, que é o efeito, né, máximo que dura a meditação. Meditou de manhã às 7 até às 7 da noite, você está coberta ali pelos efeitos da meditação, porque é o tempo que as sinapses se mantêm ativas, depois elas vão desligando e você perde os efeitos, então você medita outra vez, né? Então vamos lá. Então aqui nós temos um cérebro, vocês não estão vendo no Instagram porque eu tô compartilhando os meus slides no YouTube, tá? Mas depois vai ficar gravado, eu passo para vocês. É a palestra introdutória da meditação transcendental que eu estou dando aqui, aproveitando que as crianças saíram de casa e estou conseguindo aqui no meu propósito. Então, esse aqui é um cérebro, esse cérebro do lado esquerdo, mais embaixo. Vocês vão perceber que tem uma área mais escurinha. Essa região mais escurinha é essa parte frontal, que é chamada de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a área que foi desenvolvendo no cérebro ao longo dos anos. Então, o que nos torna mais humanos é essa região aí do cérebro. Ela é responsável pela memória, tomada de decisões, planejamento, julgamento, raciocínio. Toda a parte executiva do cérebro acontece nessa região, né? É o que vai formando ao longo dos anos, depois que a gente nasce, ele só fica maduro lá pelos 18 anos, né? Então a gente diz que ele é o CEO do cérebro, porque ele é responsável por tudo, na verdade, basicamente tudo. Todo mundo manda as informações para ele e ele que resolve e toma as decisões, né? Logo atrás do córtex pré-frontal, vocês vão ver aí, tem o sistema límbico, que é essa região aqui,
né? A área mais primitiva do cérebro, a mesma que os animais utilizam para fuga e luta. E também é chamado de cérebro reptiliano, né? No sistema límbico, nós temos as amígdalas cerebrais, não são as amígdalas da garganta. Uma vez deu uma confusão, porque eu comentei numa aula lá no interior, que as amígdalas, elas controlam as emoções, e daí uma senhorinha falou, mas eu não tenho mais amígdala. Daí eu já fiquei pensando, como assim eu não tenho mais amígdala? Aí depois eu me liguei que ela estava falando da garganta. Então, as amígdalas cerebrais, elas funcionam como sinos de alarme, elas processam as emoções. E elas ficam enviando informações para o tronco encefálico, onde está o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Como vocês já devem saber, o sistema nervoso simpático ele prepara nosso corpo para fuga e luta, ação e reação. E o sistema nervoso parasimpático para relaxar e descontrair todo o nosso corpo. Então, se a gente está passando por um momento de alarme, né, algum alarde, sei lá, alguma preocupação atual, ai meu Deus, o coronavírus está aumentando, né? Ai, uma amiga pegou coronavírus, estive com ela não sei quando, aí já começa, né? Então, quando a gente se sente ameaçado, pode ser real, mas pode ser ilusório, porque o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é ilusório, e ele vai ter a mesma reação no nosso corpo. Então, as amígdalas, elas disparam essa informação de pânico para o sistema nervoso simpático e leva a uma cascata de hormônios para todo o nosso corpo, preparando a gente para lutar ou para fugir, né? É a mesma reação que a gente tinha lá antigamente nos primórdios. Então, o nosso corpo acha, opa, estou vindo o predador, eu vou lutar, eu vou fugir. Então, nessa hora, o que acontece? O pré-frontal inibe essas conexões, porque não está na hora da gente fazer cálculos, pensar, analisar, tal. E está na hora da gente fugir ou lutar. Imagina, você está lá, corro do carro, não corro do carro. Nisso, o carro já passou em cima de você, né? Então, você não tem muito o que fazer, você tem que sair correndo. Então, nessa hora, pré-frontal inibe, aí ativa o sistema límbico, que dispara as amígdalas e envia essa informação de pânico que vai secretar o cortisol, a adrenalina, noradrenalina, vai aumentar os batimentos cardíacos, vai começar a bombear o sangue mais rápido para o nosso corpo, vai diminuir nas vísceras e órgãos internos e vai aumentar nos músculos, o sistema esquelético fica mais flexível, libera endorfinas. Então, se a gente estiver com alguma dor no corpo, nessa hora a gente não sente dores por causa da endorfina. O cara tá lá com dor na perna na hora, pânico. Ele nem sente dor na perna, ele sai pulando, sai correndo do jeito que der para sobreviver, né? Então essa é a reação do estresse. Só que nem sempre o estresse é verdadeiro, ou melhor, o ataque é verdadeiro. Às vezes já aconteceu, né? Então, o cara foi assaltado lá no cruzamento da rua tal, não. Cada vez que ele passa lá, ele dispara aquela cascata no corpo, porque ele lembra daquele momento que aconteceu e o corpo acha que é real e acontece tudo de novo aquilo lá, né? E pode acontecer também, sei lá, por uma ligação, alguém liga e fala para você alguma coisa. Então, não tem nada de errado com esse momento do estresse, porque isso é o próprio funcionamento do nosso organismo. Também não tem nada de errado com o cortisol, porque é ele que salva a nossa vida. O que tem de errado é que a gente está constantemente nesse estado de alerta. Então, o nosso pré-frontal acha que a gente está sempre passando por ataque. Começa a inibir o córtex pré-frontal e quem lidera é o sistema límbico. E o sistema límbico fica achando que a gente tem que apagar incêndio o tempo inteiro. É como se fosse um molequinho que fica ligando lá no corpo de bombeiros, passando trote. Minha casa tá pegando fogo, minha casa tá pegando fogo. Então tá toda hora mandando essa informação, as amígdalas enviando essa cascata de estresse pro corpo todo, e a gente não consegue estar num estado de relaxamento, que é onde todo o corpo se restaura e se reequilibra outra vez. Por quê? Porque dorme bem à noite? Não dorme bem à noite. Vai dormir tarde, acorda cedo, vai dormir preocupado, sonha com as preocupações, leva trabalho para casa. Em épocas de coronavírus, passa 24 horas pensando em coronavírus. Então, a gente está constantemente nesse estado de alerta que faz o quê? Cortisol fica elevado na nossa corrente sanguínea, diminui as defesas do sistema imunológico e a gente fica ainda mais propenso a pegar outros tipos de doença. Então, a gente está fazendo um favor de ficar o tempo inteiro
preocupado? Não, a gente está fazendo um desserviço para o nosso corpo, a gente está ainda com essas defesas mais fragilizadas, né? Então, o ideal é que a gente consiga entrar rapidamente no modo de relaxamento. Então, estressou, pronto, o corpo consegue ativar o sistema nervoso parasimpático, que leva mais ou menos meia hora, e aí a gente já está relaxado novamente. Né? Então, esse seria o ideal. Passou o estresse, pronto, o corpo se restaurou, né? Já passou desse modo de estresse. Só que o que tem acontecido ultimamente, né, com o nosso estilo de vida atual, é que a gente está o tempo inteiro sob pressão, apagando incêndio. E aí o nosso cérebro ele não tem essa oportunidade de se restaurar, de ativar novamente o frontal e diminuir o sistema límbico. O que acaba ficando mais ativo é o sistema límbico e não o córtex pré-frontal. E isso vai interferir um monte na maneira da gente tomar decisões, planejar, analisar, porque é o pré-frontal responsável por isso, mas se ele não está funcionando, o que a gente vai usar? As emoções. Então, a gente acaba tomando decisões baseadas nas nossas emoções e não baseada na razão, né? Então, basicamente isso. E aí, quais são os efeitos de uma mente cansada, né? Ou estressada? Porque é a mente onde tudo começa, né? É a mente que comanda o corpo. Então, a gente começa a ficar com um pensamento rígido, sabe? As pessoas, assim, cheias de crença, cheias de forma, estrutura, de que tem que ser desse jeito, se não é desse jeito, fica frustrada, sabe? Fica deprimida, irritada, não tem que ser desse jeito, porque é desse jeito que eu gosto, mas quem disse que tem que ser desse jeito? Existem milhares de oportunidades e possibilidades, você é um ser infinito num corpo, sabe? Mas aí a gente fica ali presa naquilo, naquela visão ali pequena. Então, porque se a gente usa 5% do cérebro, esse 5% do cérebro que a gente vai usar para tomar todas as decisões da nossa vida, né? Então a gente fica ali presa naquelas crenças limitantes. Comportamento impulsivo e reativo, né? Age sem pensar, tomada de decisão sem reflexão, a falta de memória, esquece porque o HD já está cheio, o nosso cérebro funciona igual um HD, você vai colocando memória para dentro ao longo do dia, informação para dentro. Chega no final do dia, o que você vai fazer? Dormir, né? No final do dia não, à noite, tá bem tarde. Você vai dormir, o cérebro filtra e tira todos aqueles pensamentos desnecessários, que é a maior parte deles. Mais de 80% dos pensamentos é baboseira que a gente tem na cabeça. Então, limpa isso e no dia seguinte a gente tem espaço no HD para colocar mais informação. Só que se a gente não dorme, não descansa, o nosso cérebro não se repara, essa HD vai enchendo, chega um momento que não tem mais informação ali retida. Ou melhor, não consegue mais ficar a informação, né, cheia, porque o HD já está cheio. Então começa a ficar distraído, né? Às vezes precisa tomar, a pessoa acaba indo para drogas, né? Porque está muito estressado, o nível de estresse está muito alto, aí precisa de uma droga, de um álcool, alguma coisa que vai inibir o frontal e vai dar essa sensação de relaxamento. Pensamento e comportamento antiético, a pessoa começa a ficar deprimida, começa a ficar irritada, né? Vai refletir lá no corpo, como fadiga, pressão alta, porque drena a nossa energia, como eu falei antes, né? Esses pensamentos inconscientes, esse burburinho mental, ele drena a nossa energia, porque está relacionado às emoções, né? E pressão alta porque o cortisol inflama as artérias, e o coração fica difícil para passar o sangue, né? Chega até o coração e aí ele acaba tendo que bombear com mais força, mais rápido e aí acaba levando a problemas cardiovasculares. Distúrbio alimentar de sono, tem dificuldade para pegar no sono, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade para acordar, tem dificuldade para comer, ou come muito, come pouco, ou não lembra de comer, ou é compulsivo, algum tipo de compulsão. Enfraquecimento do sistema imunológico, né? Porque o cortisol em excesso diminui as defesas do sistema imunológico, que é muito sério isso, né? Que foi o que eu falei para vocês, que eu comecei a meditar por esse motivo, porque a minha imunidade sempre era muito baixa. Então, eu vivia com todas as ites, rinites, todas as ites. E bronquite, sei lá, como é que é? Amigdalite, cistite, tudo que é it, eu sempre tinha, porque eu percebia que, além do meu nível de estresse, né, de não ter uma rotina, porque eu era modelo, eu ainda percebia que, né, ficava com o sistema imunológico baixo.
E aí, então, isso acaba refletindo nas emoções. Aí, então, a gente começa a perceber uma baixa na autoestima, de autoconfiança, preocupações, ansiedade, medos. Lógico, né? Porque se as amígdalas estão hiperestimuladas e o frontal menos, a gente vai sempre estar numa roda gigante. Então, a nossa vida é uma roda gigante. Sem o pré-frontal ali funcionando adequadamente, a gente está sempre na roda gigante das emoções. Sentimentos superficiais e discórdia, instabilidade nos relacionamentos e pode levar à depressão, né? Pode ter aí a síndrome de burnout, um monte dessas doenças mentais, né, relacionadas ao estresse. Aqui nesse outro gráfico nós temos scanners de cérebros que foram danificados pelo uso contínuo de drogas, que vocês devem ter visto. Eu estou passando aqui no YouTube, então vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo pelo YouTube, ó. Estou mostrando os cérebros. Esses buraquinhos são chamados de buracos funcionais. Os buracos funcionais, eles não são falta de massa, mas são falta de fluxo sanguíneo no nosso cérebro. Então, a pessoa vai deixando de utilizar essas regiões no cérebro. Se a gente já utiliza super pouco do cérebro e ainda, né, destrói, fica muito difícil tomar decisões, planejar, raciocinar. Então, fica difícil resolver os problemas, ter insights, ter criatividade, abrir, né? Abrir, expandir para possibilidades. A pessoa fica ali muito naquele mundinho fechado, realmente, porque só consegue ver aquilo. Então, a gente vê aqui nesses cérebros, foram feitos esses scanners para essa tomografia por emissão de pósitrons nesse presídio de segurança máxima. Esse estudo foi feito com presos que depois de 4 meses eles já estavam terminando a pena, então eles já seriam soltos. E aí, então, o que se percebe é que com a prática regular da meditação, mesmo cérebros mais destruídos ali, pelo uso de drogas, eles começam a se reconstituir com a neuroplasticidade da meditação. Dá uma olhadinha. Esse aqui, do lado, é o cérebro bom. Tá vendo? Esses são os destruídos, né? Os destruídos. E esse é o que a meditação faz, tá? Então, quanto tempo que eu preciso de meditação para restaurar o meu cérebro? Depende muito. Depende muito do meu hábito de meditar, se eu medito sempre, se eu não medito, é igual a ginástica, é igual ao exercício físico. É constante, se você faz todos os dias 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite, em 8 semanas você consegue mudar toda a estrutura cerebral. Tá? E se você faz um dia sim, um dia não, um dia sim, uma semana não, é igual a ginástica, tá só se iludindo. Né? Não vai virar um hábito e não vai criar conexões, novas conexões, não vai ficar ativo, não vai manter, não vai sustentar essa experiência por muito tempo, tá? E aqui a gente tem todo o processo de reversão, então, com a meditação. Esses estudos são de meditação transcendental, então eu tô falando sobre meditação transcendental hoje, tá? E aí, pode ver aqui nesse gráfico que o pré-frontal ele já começa a ficar ativo. Então, ao invés da gente estar utilizando o límbico durante a meditação, a área que mais recebe fluxo sanguíneo é o córtex pré-frontal. Tá? E aí vai regenerando, formando todas essas conexões e vai estimulando regiões que normalmente não são usadas durante o dia. Então, a meditação ela otimiza o funcionamento cerebral e mantém isso para que você consiga usar mesmo em outras funções durante o dia, mesmo que você não utilize, elas começam a ficar ativas para você usar quando você precisar. Então aqui a gente tem o processo de reversão na mente, maior alerta e clareza, atenção focada e centrada, mais criatividade, todos os efeitos baseados por causa do funcionamento do córtex pré-frontal, que é a região que mais fica ativa durante a meditação. Então, diminui também o fluxo sanguíneo nas vísceras e órgãos, mas acaba indo pro córtex pré-frontal, por isso que a gente não medita depois de comer, porque vai parar a digestão,
porque a prioridade aqui é irrigar o córtex pré-frontal. A maior concentração do fluxo sanguíneo é no córtex pré-frontal e ele vai se comunicar com demais áreas do cérebro, tá? Então, atenção focada, centrada, mais criatividade, tomada de decisões baseada em uma visão de longo alcance, a melhoria da memória, não abuso de substâncias ou vícios e um pensamento e comportamento mais positivos, né? No corpo, vai ser uma consequência. Se a nossa mente está funcionando bem, o nosso corpo, nossa imunidade, né, toda muda, todo o funcionamento do sistema nervoso, porque a gente vai estar trabalhando o sistema nervoso central, então não tem como uma parte do corpo não receber benefício. Tudo recebe mais energia, mais vitalidade. Tem estudos que falam que quando a gente não medita, a gente produz 80 mil pensamentos diários. Imagina a confusão mental que não é isso tudo. 80 mil pensamentos diários é muito blá, blá, blá. E, segundo o Axis, 99,9% dos pensamentos não são nossos, são desnecessários, são inúteis. 1% é consciente nosso, né? É muito louco isso. E para transcendental também, a gente tem mais pensamentos inconscientes do que conscientes, tipo, estou pensando nesse projeto, vou executar uma tarefa. Normalmente é a divagação mental e é esse tipo de pensamento que consome com a nossa vitalidade, né? Porque está relacionado porque traz emoções, manifesta emoções no nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular informa, a fisiologia fica mais equilibrada e melhor funcionamento da nossa imunidade, do sistema imunológico. A gente não tem mais esses níveis elevados de cortisol. Quando a gente libera o cortisol na hora do estresse, depois o corpo já consegue diminuir automaticamente, porque a meditação a gente vai treinando ele trabalhar assim lá fora durante o dia. E aí, então, a gente vai perceber melhora nas emoções. Então, é besteira a gente ficar ali só trabalhando emoções, porque o que vai acontecer? Autoajuda vai funcionar? No dia que você lê o livro, fez a mentalização, mas você não consegue manter, porque é bioquímico o negócio. Enquanto você não aumentar os níveis de serotonina, melatonina, dopamina, você não vai conseguir, né, ter essa experiência muito prolongada de paz e tranquilidade. Então aí começa a surgir autoconfiança e autoestima, porque você começa a se reconhecer, saber quem você realmente é, né? Com a meditação é como se você experimentasse você do lado de fora, você vai começar a perceber que você não é os seus pensamentos, que você não é as suas emoções, e não há nada de errado com isso. Isso faz parte de você como ser humano, mas você não é um ser humano apenas. Então, quando você começa a ter contato com o seu interior, ou se autoconhecer, conhecer a você mesmo, você vai perceber que você é muito maior do que aquilo. Que o sofrimento, não tem problema o sofrimento, desde que você canalize ele para algo bom. Então, se naquele dia você está meio triste, você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta, você vai começar a escrever, você vai ver que vai ser um poema lindo, né? Então, é só a gente focar, vai fazer, sei lá, um bordado, você vai ver que você vai fazer coisas lindas. Então, os artistas, quando eles estavam deprimidos, foram quando eles fizeram as melhores obras deles, né? E a gente também, se a gente canaliza a nossa emoção para algo bom, não tem nada de errado com isso, né? O que estaria de errado a gente ficar achando que a gente é essa tristeza, não é? Né? Nós somos o quê? Fonte de bem-aventurança. E quando você começa a experimentar o seu ser interior, você começa a perceber que não tem nada de errado. Você é um ser infinito e limitado, com algumas emoções, e que para você não ficar à mercê das emoções, você precisa usar mais o seu pré-frontal do que suas amígdalas, né? Então, isso começa a vir também. Então, estado de segurança e paz, compaixão e empatia pelos outros, os relacionamentos interpessoais saudáveis, felicidade e otimismo. Tem um estudo que foi feito pela Cato, que eu fiquei impressionada. Um colega meu que me apresentou do Mindfulness, ele falou que, ele mostrou, eu achei muito interessante, que no Brasil, a causa número 1 de desempregos é a dificuldade dos relacionamentos interpessoais. Não é nem falta de conhecimento técnico, mas é a falta de capacidade de ter relacionamentos dentro das empresas.
E aí eu fiquei muito impressionada. Como pode, gente, né? A gente ter essa dificuldade tão grande de se relacionar com outras pessoas. Então, isso é uma coisa que a meditação ela vai ajudar muito a gente, porque se a gente se conhece, a gente sabe como a gente funciona, fica mais fácil da gente lidar com outras pessoas, né? A gente não faz com os outros aquilo que a gente não quer que seja feito com a gente, né? Então, a gente fica muito mais consciente de tudo. Enfim, aqui nós temos os principais indicadores fisiológicos do repouso profundo, a respiração, a condutância basal e o lactato do plasma. A respiração ela cai menos 8% quando a gente dorme e meditando vai para menos 16%, então o consumo do oxigênio ainda é mais reduzido durante a meditação. Isso mostra que a meditação ela é mais profunda do que o sono, não é um simples sono, né? Ela é mais profundo que o sono. A condutância basal da pele também é reduzida quando a gente está meditando, então isso é medido com o polígrafo, que é o detector de mentiras, né, ligado aqui na pele, e mostra que tem uma corrente elétrica que aumenta quando a pessoa está tensa e pupila de lado, e durante a meditação isso reduz, então mostra que a pessoa está bem relaxada. E o lactato do plasma, que está relacionado ao ácido lático, que são aquela acidez liberada nos músculos, que geram aquelas dores no corpo, que também vai reduzir. Então, pessoas que sofrem de dores crônicas também vão ajudar, todos os tipos de dores. A meditação vai auxiliar, né? A pessoa começa, pelo menos, a conviver melhor com a dor. Né? O cortisol plasmático, ele é o principal hormônio do estresse, ele que desencadeia esse processo para ele começar, né, para a gente reagir ao estresse. Então, não tem nada de errado com ele. O que tem de errado é o excesso dele, quando a gente começa a ficar num estado crônico de estresse. Então, esse estudo aqui foi bem revolucionário na época, ele foi publicado na década de 70, nos jornais científicos, os médicos começaram a receber esse estudo, e ficaram realmente impressionados, porque não tem outro tratamento para reduzir o cortisol. O médico vai falar assim, faz yoga, melhora, faz uma dieta mais balanceada, vai praticar exercícios físicos, muda seu hábito de vida, né, seu estilo de vida. Mas a meditação, ela reduz em 30% o cortisol. Isso é, depois que se termina de meditar, o seu cortisol, ele ainda está equilibrado. Então, se você estressa, né, porque a vida é assim. É o caos que cria, né? É através do caos que surgem as possibilidades e as novas oportunidades. Então, mas você não fica paralisado, né? Achando que a vida, o mundo vai acabar. Não, você consegue ainda ver alternativas, né? E reagir diferente ao estresse. E quando o estresse passa, aquele pico, você consegue se manter novamente em equilíbrio. Maior fluxo sanguíneo para o cérebro, então aumenta o fluxo sanguíneo cerebral nas 8 primeiras semanas, de 8 a 12 semanas já muda completamente o fluxo sanguíneo cerebral, se for comparado com outras técnicas. Né? O aumento da coerência no eletroencefalograma, então muda muito isso também na transcendental de outras técnicas, é que você não só está ativando novas conexões, como o hemisfério direito e esquerdo começam a repetir, ou melhor, se comunicar, né, integrado. Então, tem uma cadência na frequência das ondas cerebrais enquanto você medita. E isso tem a ver com o nosso estado de alta performance, com a nossa produtividade. Tudo isso vai depender de como a gente está utilizando o nosso cérebro. Quanto mais a gente utiliza, quanto maior a integração de hemisfério direito e esquerdo, melhor será a nossa habilidade lá na vida para tomar decisões, resolver problemas, ter criatividade, tá? Então, é muito importante que a gente tenha uma boa coerência cerebral. Maior alerta. As pessoas que meditam, em geral, elas sentem mais alerta. De manhã cedo, elas acordam e ficam mais despertas. Menos sonolentas, ficam mais concentradas no que estão fazendo. Nesse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, estou mostrando no YouTube essa aula, tá? Por isso que vocês não estão vendo nada aqui. Aumenta muito nas 8 semanas já, né? Se comparado com a turma de alunos que não meditava, o alerta. Também aumenta a criatividade. Nesse estudo são 3 universidades onde as pessoas não meditavam, comparando com onde eles praticavam meditação. A meditação transcendental, que hoje é aula de meditação transcendental, né? Melhoria da memória. Muitas pessoas têm essa queixa quando vem meditar. Minha memória não tá tão, né? Não tô conseguindo absorver tanta informação. Às vezes eu esqueço o nome da pessoa que eu tô conversando.
é normalmente isso, né? Esse cansaço excessivo, e o pré-frontal, ele não adquire o descanso que ele precisa para se restaurar e ativar novamente e esvaziar aquele excesso de informações para dar espaço no HD para novas memórias, né? E aqui nós temos uma ilustração do que acontece no nosso cérebro quando a gente está de olhos fechados ou abertos, ou melhor, o lado esquerdo aqui é do lado olhos abertos e fechados, e do lado direito praticando a transcendental. Então, a meditação transcendental, por ela não envolver foco em concentração, né, em nada, em nenhum ponto externo, nenhuma visualização em nada. Nesse momento, a nossa mente ela fica livre a esse estado de relaxamento. E aí, com esse relaxamento, a gente acaba integrando todas as conexões do cérebro de uma só vez. A gente não trabalha áreas isoladas, como, por exemplo, a visualização, a concentração, né? A audição. Então, sempre vai se trabalhar áreas isoladas no cérebro. A transcendental, ela trabalha tudo de uma única só vez. E aqui nós temos a diferença do cérebro de uma pessoa que ainda não meditava, comparando com uma pessoa depois que ela passou a meditar por 3 meses. Então, na primeira estudo que foi feito, ela não meditava ainda, fizeram um estímulo no dedo, ela respondeu com aquela pequenininha área do cérebro ali. Depois de 3 meses praticando, fizeram o mesmo estímulo no dedo, e agora ela já usa toda a parte frontal, ó, que vocês estão vendo ali nesse gráfico. Então, fica mais fácil a gente tomar uma decisão, né? Porque tem mais áreas do cérebro ativas. E aquela área amarelinha ali, que eram áreas latentes, olha só como diminuiu. Já começa a ficar azulzinho também, já começa a ficar ativo. Né? Redução do colesterol, né? Então, olha só, esse estudo mostra pessoas que só faziam dieta e exercício físico comparando com pessoas que só meditavam. Diminui muito mais, né, a meditação. A gente diz que a meditação também funciona como um detergente. Ela equilibra o pH do sangue, então acaba diminuindo também o colesterol, né, doenças como arteriosclerose e várias outras coisas. Tá? Pressão arterial vai diminuir também, comparado ali dieta, exercício físico, grupo controle, que eram pessoas fazendo tratamento convencional e pessoas só meditando. Esse estudo foi feito pela Blue Cross e Blue Shield, levou 5 anos esse estudo, com 1.000 participantes, e o que eles constataram foi que quem medita utiliza menos o seguro de saúde. E quanto mais idosa a pessoa, mais benefício ela vai ter, né? Porque normalmente as incidências médicas são maiores também. Então, meditando, ela vai ter uma ajuda ainda maior, né? Uma qualidade ainda maior de vida. Então, diminui 60% dos tratamentos médicos e 80% a necessidade de cirurgias. Baseada nisso, fizeram esse mapeamento. Acima de 40 anos, que quando as pessoas adoecem mais, tem ainda uma diminuição ainda maior das doenças praticando a meditação. E esse estudo eu adoro, porque ele fala do rejuvenescimento, idade biológica mais jovem, 2 anos de meditação que vão rejuvenescer 5 anos, e 5 anos de meditação rejuvenescem aproximadamente 13 anos. Interessante, né? Células, tecidos, órgãos, tudo isso. Oi, Carolzita. Beijinho pra você. Como é que tá aí na Itália? Então, olha só, como que foi baseado isso daqui? Eu tô mostrando no YouTube, depois eu vou compartilhar o link com vocês dessa aula introdutória. Estamos indo, né? Força, força que vai dar tudo certo. Tô aqui no pensamento positivo. Essa primeira coluna que a gente tem aqui é o que acontece através da idade. E a segunda coluna é o que acontece através da prática regular da meditação. Então, tem padrões na fisiologia, psicologia, bioquímica, saúde e a coordenação entre a mente e o corpo. Dividiram 2 grupos de pessoas de 50 anos, um grupo meditava e um grupo não meditava. A primeira coluna é o que acontecia através da idade, e a segunda, o que acontecia com a meditação, né? Eu tô mostrando no YouTube, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidinho, tá? Então, por exemplo, a fisiologia, o fluxo sanguíneo, sei lá, peraí que tá ruim de olhar assim. Tá.
Pressão, né? Pressão sanguínea. Aqui, primeiro. Pressão sanguínea, que aumenta com a idade, com a meditação reduz. O que mais? Suscetibilidade ao estresse, aumenta com a idade, com a meditação reduz. Habilidade de aprendizagem, diminui com a idade, com a meditação reduz. Então, o que eles perceberam foi que quem medita, desse grupo de 50 anos, né, que medita, reage igual a um grupo de 25 anos e não igual ao outro grupo de 50. Tá? Então, melhora muito a qualidade de vida. Redução da ansiedade, tá? Então, também tem a redução da ansiedade. Foi feita uma meta-análise aqui de 146 estudos, um resumo, né, de 146 estudos, e viram que a transcendental ficou em primeiro lugar. Depois veio o placebo, que foi pessoas que achavam que estavam praticando meditação transcendental, mas receberam uma instrução errada. Então, já teve metade dos benefícios. Depois veio outros tipos de meditação. Redução do tabaco, álcool e drogas. Né? E redução da depressão. Depressão também comparado com psicoterapia. Teve uma melhora bem significativa em 3 meses, ó, que é o grupo controle. Estou fazendo essa live pelo YouTube, depois eu compartilho o link com vocês, tá bom? Diminuição da insônia também comparado com psicoterapia, em 3 meses de meditação. Maior tolerância em empresas, essas últimas foram feitas em empresas, né? Colaboradores que meditavam, comparando com os que não meditam, melhora da vida pessoal e profissional, né? Melhora da saúde física e emocional. Esse estudo foi feito pelo Instituto Nacional de Saúde japonês. E aumento da produtividade. Foi feito um estudo, um mapeamento com empresas do ramo automobilístico, onde as pessoas antes trabalhavam 8 horas, mas aí eles fizeram um mapeamento lá, viram que elas só rendiam 6 horas das 8 trabalhadas. Eles reduziram a jornada de trabalho, as pessoas passaram a trabalhar apenas 7 horas. Em contrapartida, elas tinham que meditar antes de trabalhar. Elas meditavam e trabalhavam depois só 7 horas. E o que aconteceu? A produtividade saltou em 57%, porque as pessoas se sentiam mais despertas, mais contentes, mais felizes e começavam a gostar do que elas estavam fazendo. Então, o trabalho acabou rendendo muito mais. Mesmo trabalhando menos tempo, elas faziam mais bem feito o trabalho delas, né? Então, trabalhavam até menos tempo, mas acabavam rendendo mais no final. Muito bem, então a gente viu um pouquinho dos benefícios da meditação. Oi, Mamé, tudo bem? Eu estou fazendo essa aula introdutória porque ontem não consegui dar aula no Instituto. O Instituto está fechado nas próximas semanas, não sei até quando, né? Até melhorar um pouco essa situação do corona. E aí eu me propus a fazer essa aula então online, e a gente pode abrir cursos online, né? Através do Zoom, dá para ter uma turma. E então eu estou fazendo essa aula com os slides, tudo no YouTube, que vocês vão ver depois, eu mando o link, mas provavelmente algumas pessoas já assistiram. Vamos ver quem está aqui. A Carol Ilek, que está na Itália, firme e forte, né, Carol? Muita meditação. E é isso aí. Vocês têm alguma dúvida? Nossa, o Marcelo Corpani, aluno, já aprendeu meditação há uns 15 anos atrás, eu acho, quando eu comecei, né, Má? Ensinei toda a família dele. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Porque eu só falei. Eu nem tô olhando no YouTube se alguém tem perguntas, eu não consigo olhar agora, mas depois podem mandar nos comentários que eu retorno. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mecanismo da meditação. Vocês devem ter ficado curiosos, quem está aí acompanhando. Tá, mas então é simples, é fácil, não envolve concentração, não precisa focar na respiração. Como é que funciona essa meditação? Até uma criança de 10 anos pode praticar, uma criança com TDAH consegue fazer, porque não precisa concentrar. O diferencial também da transcendental para outras técnicas é que mesmo num caso agudo de depressão, a gente consegue fazer a meditação transcendental, porque a gente não vai refletir sobre
os eventos mentais, nem as emoções que vão surgindo. Então, como que funciona isso, né? Então, deixa eu falar aqui para vocês brevemente, porque essa explicação demorava assim uma eternidade antigamente. Esse conhecimento ele ficou muito tempo restrito a mestres eruditos da Índia e não era muito fácil ter esse acesso. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo, né? Não precisa nem sair de casa que você consegue dar aula. Então, eu acho que essa pandemia está mostrando isso para a gente, que a gente está no momento de se conhecer, que dá para a gente ficar em casa fazendo vários cursos online, que é muito legal, dá para a gente ler vários livros que a gente estava adiando e ter um momento mais para a gente. Então, isso normalmente acontece quando a gente se esquece, né? E a gente só dá atenção lá fora para o trabalho, para a vida lá fora. Normalmente a gente fica doente, quietinho, daí a gente começa a olhar mais para dentro. Mas agora todo mundo parece que levou um tratamento de choque. Está na hora de todo mundo se olhar para dentro e se cuidar, né? E cuidar e olhar o próximo, como que a gente está levando a vida, né? Rever várias coisas. Se a gente está realmente ajudando, preocupado com o outro e com a gente. Então, várias coisas aí que podem surgir nesse momento. E aí, como funciona então a meditação? Como a gente vai falar muito de consciência, o que é a consciência? Se você for fazer cada curso, vai falar de consciência de um jeito. Para transcendental, a gente usa então essas explicações da física, que fica muito mais fácil para a gente entender. Então, a gente sabe que por muitos anos, para a física, né, a física foi evoluindo e a menor partícula do universo acreditavam que era um átomo. Então, o átomo ficou sendo por muito tempo a menor partícula, até que chegaram e descobriram que o átomo ainda era divisível e continuaram dividindo o átomo, né? Através dali encontraram no nível 5 ali na escala de Planck, eletrônica, telecomunicações, ciência da computação, ciência material, tecnologia laser, tecnologia do aeroespaço. Aí foram indo para nível mais profundo ainda, no nível 4, na mecânica clássica, termodinâmica, física estática, dinâmica fluida, física, acústica, ótica, estado líquido e sólido, né, da física. E aí chegaram no nível mais profundo, no nível 3, na física nuclear, mecânica quântica, física atômica, até que chegaram em 10 elevado a menos 14 dentro do núcleo do átomo. E aí eles encontraram essas 4 forças fundamentais: o eletromagnetismo, a força forte, a força fraca e a gravidade. Então passaram a ser 4 forças fundamentais. Mas depois conseguiram ainda unificar, continuar unificando, foram unificando essas forças. Então, em 10 elevado a menos 16, viram que a força fraca e o eletromagnetismo eram apenas uma, então passaram a ser 3 forças. E depois, num estado mais profundo ainda, em 10 elevado a menos 30, a força forte se uniu à unificação eletrofraca e passaram a ser chamadas de grande unificação. Do outro lado ficou a gravidade e a grande unificação. A gravidade explicando o macrocosmos, né? E a grande unificação explicando o microcosmos, como é possível toda essa inteligência, todas essas forças, como um átomo é coeso, né? Então, tudo isso. Então, micro e macro. Dizem que o Einstein chegou aos seus últimos anos de vida tentando encontrar uma fórmula matemática que unisse esses dois estados, esses dois campos, mas ele não chegou. Foram os físicos modernos, chamados de físicos quânticos, né, que saíram da caixinha da física clássica, que chegaram em 10 elevado a menos 33, nessa escala de Planck, com a teoria das cordas, das supercordas. Isso tudo vocês vão encontrar aqui no YouTube. Se vocês jogarem lá o Universo Elegante de Einstein, vocês vão entender tudo isso e cada campo desses e vai chegar nesse ponto aqui que eu estou falando com vocês. E tem também os vídeos da teoria das cordas, que são já 4 teorias que falam que o universo ele é formado de microcordas que conforme essas borrachinhas, como se fossem aquelas borrachinhas de dinheiro, eles vão vibrando, vão movimentando aquelas cordinhas, elas vão formando sons e esses sons vibrando vão se encontrando uns com os outros e vão formando as forças, e as forças vão criando os átomos, que vão criando as moléculas, que vão criando a matéria e toda a diversidade que a gente vê no mundo. Então, se a gente pegar qualquer átomo de qualquer coisa, de qualquer objeto, uma célula,
a gente vai chegar em 10 elevado a menos 33, a gente chega a um campo que está subjacente a tudo e todos. Esse campo é chamado de campo unificado, que une todos nós, né? Então, esse é o antigo estado do vácuo. Não se fala mais estado do vácuo porque não é vazio. Esse estado ele está em todos os lugares, está em tudo, em cima, abaixo, dentro, fora, no lado do outro. Então, passou para campo unificado. Vocês já ouviram falar em campo unificado? Também é chamado de consciência. Consciência pura, para os sábios védicos, chamavam de consciência pura, e para os seguidores de Jung, o inconsciente coletivo, né? Cada um tem um nome para esse campo. O que importa é que está todo mundo falando dele, com nomes diferentes, mas na meditação a gente entra em contato com esse estado finalmente. A gente ouve muito falar por ali, né, nas religiões, tudo, você vai encontrar o divino, onipresente, mas tá aí daí, né? Qual que é a experiência prática? Nenhuma, né? Muitas vezes nenhuma. Não é todo mundo que tem uma experiência prática, né? E a meditação tem essa proposta de levar a sua atenção a esse estado de mínima excitação, porque a nossa mente também tem esses estados, assim como a própria natureza, a nossa mente faz parte da natureza. Se você abrir o cérebro, você não encontra os pensamentos, onde que eles estão? Disponíveis em todo lugar, né? Então, a nossa mente, se você for comparar com um oceano, é bem parecido. Se você fica na superfície do oceano, muitas ondas. Se você começa a ir lá para as profundezas, para um estado mais sutil, mais calmo, você vai encontrar menos onda, menos flutuações mentais, menos pensamentos. Então, não quer dizer que durante a meditação a gente vai ficar sem pensamentos. Isso é um mal entendido, né? Que você vai meditar para esvaziar a mente, para ficar sem pensamentos. Na verdade, não. Você apenas vai sair daquele estado de pensamentos, de blá, 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 e vai para outro estado de pensamento, que os pensamentos são mais desconexos, que parece aquilo quando você está pegando no sono, sabe? Que fica mais espaçado, mais lento, mais vago. Então, quando você começa a meditar, você leva a sua mente lá do modo blá, 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 né, da mente consciente para estado da mente mais calmo. Então, vem pensamentos ainda, mas é mais lento e é mais relaxante. Ao invés de você gastar energia, você está produzindo energia. E como que a gente vai fazer para dar esse impulso para o interior? Como que eu vou levar minha mente? Porque se isso fosse fácil, eu teria aprendido na escola, em casa, na igreja, sei lá, né? Então, a gente precisa de uma técnica, e essa técnica que a gente vai usar dessa tradição de mestres, porque eles tinham uma grande habilidade para isso. Então, eles usam sons do sânscrito, porque os sons têm uma vibração, mas esses sons, eles não estão relacionados a nenhum objeto. Por quê? Na mente consciente, a minha mente ela fica atrelada sempre ao objeto. Então, se eu usar a palavra flor, eu vou estar sempre pensando em flor, independente da flor, bromélia, orquídea, girassóis, eu fico ali divagando sempre nesse nível superficial da mente, ó. Esse gráfico aqui que nós temos, né? E aí, nesse nível grosseiro da mente, vem esses pensamentos de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não posso esquecer de fazer isso. Então, são esses pensamentos da mente consciente, né? Do I have to, eles falam, eu tenho que fazer algo. Quando você tem um mantra, o mantra, ele dissocia do significado. Você fica só com o aspecto do som. Digamos que o seu mantra fosse flower. Pronto, você não fala inglês, você não lembraria da flor, né? Mas assim, flor, você até vê a imagem da flor, o cheiro da flor, imagina várias coisas sobre a flor. E você nunca diminui o seu estado de pensar ali, mental, porque você está sempre relacionada ao objeto. Então, por esse motivo, a gente usa sons, que são sílabas, são barulhos, sons do sânscrito, que conforme a gente vai repetindo, a gente substitui esses pensamentos de eu tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê, e não sei o quê. E aí, quando você continua repetindo esse som, esses pensamentos, eles vêm e vão automaticamente embora. Não é você que afasta, vem
e vão. E você tá lá com mantra, mantra, mantra. E aos poucos o mantra vai te levando para esse estado de relaxamento, onde você já nem percebe mais os pensamentos. Eles estão lá, mas você não está mais envolvido com eles. Como se fosse uma televisão ligada, tá lá passando as imagens, mas você não se envolve com eles. Então, a meditação acaba ficando mais fácil, né? Mais fácil no sentido de que você não faz nada, você só assiste, dá play no mantra e deixa todo o processo acontecer sozinho. E aí sim você encontra esse estado que é silencioso dentro de você, de paz, calmaria e que ajuda todo o corpo a entrar em estado de descanso profundo e automaticamente se reequilibrar, fazer toda essa faxina aí automaticamente, tá? Então, é basicamente isso, as mudanças que acontecem com a meditação, os benefícios que eu falei antes, e esse é o mecanismo. Você começa o mantra e aos pouquinhos você vai deixando o processo todo e sozinho. E daí, de repente, você se perde, começa a lembrar de coisas do dia a dia, que é a coisa mais natural. Você só toma consciência de que está sem e você recomeça. E o processo todo vai naturalmente, bem tranquilo, tá? Então, isso que você vai ficar fazendo durante os 20 minutos. Começando o mantra, deixar rolar e volta. E é isso o tempo todo. Você não vai e fica, tá? Você vai voar e vai voltar. É igual um mergulho de snorkel, não dura muito tempo. E tudo bem. No final da meditação, o final vai ser sempre positivo, essa conta. Por mais que você tenha ficado pensando, lembrando várias coisas, no final você vai ver que o resultado é sempre positivo. Você está mais relaxado do que você estava no começo, tá? Então, a chave para meditar é o quê? Deixar rolar, não ter ansiedade e ter atitude de entrega, deixar rolar, não se preocupar. Não ter expectativa de que algo tem que acontecer, de que eu tenho que chegar em algum ponto, de que eu tenho que ter a meditação mais incrível do mundo, que vai ser uma meditação fantástica, maravilhosa, porque esse tipo de atitude só estraga a nossa experiência. Quando a gente vai assim, ó, assistir um filme que a gente acha que é incrível, a gente chega lá e fala, nossa, nem foi tanto. Aí você, tá louca para conhecer um restaurante, nossa, que todo mundo fala. Chega lá, você, é bom, porque a sua expectativa é a nhaca, é o que estraga a experiência. Vai ser uma viagem maravilhosa a Paris, meu Deus, aquelas fotos que eu vejo da torre. Você chega lá, você vê que não tem gramado embaixo, que tem cimento, não sei o que, aí você fala, ai, que saco. Não. Então, assim, a expectativa acaba com toda a experiência. E na meditação é a mesma coisa, você simplesmente se entrega à experiência do jeito que ela tá, e você simplesmente deixa rolar. E você vai ver que vai ser ótimo no final, independente de você ter querido ser uma experiência ótima ou não. Então, quanto menos você fizer, melhor vai ser a experiência, tá? Deixa rolar com atitude de gentileza. Não importa quantas vezes você se perca e vá para pensamentos, novamente você volta e tá tudo certo. E esses passo a passo todos eu vou dando durante o curso, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona a técnica, e essa aula que eu dei aqui no YouTube, transmiti aqui no Instagram, ela vai ficar lá no YouTube, depois eu mando o link para vocês poderem ver os slides, as coisas que eu mostrei. E se vocês tiverem dúvidas, é só me mandar direct ou por aqui já vai acabar. Tem 10 segundos para acabar a live, o Instagram corta. Então, depois vocês podem me mandar perguntas. Beijo. Tchau, pessoal do Instagram. Tchau. É bom. Então, acabou o tempo lá, mas a gente segue por aqui, terminando só as nossas despedidas. Então, é basicamente esse o curso da meditação transcendental, melhor, a primeira aula para você conhecer. E aí, a primeira aula do curso, essa tradição de mestres védicos, da onde vem a meditação, né, da onde ela se origina. E aqui nós temos a estrutura do curso. Então, a primeira aula é a apresentação e preparação, depois nós temos o preenchimento do formulário de inscrição, que é como o professor consegue escolher o mantra para o aluno, né, baseado nesse formulário.
Depois nós temos o primeiro dia de prática, que vocês vão fazer em casa sozinhos e voltam para a aula à noite, onde a gente vai entender melhor os sintomas da meditação e os aspectos, porque as pessoas têm assim uma dúvida, será que eu estou meditando ou não? Logo no começo, né? Essa mudança ainda ela é bem sutil. Então a gente vai falar sobre os sintomas físicos e os aspectos práticos, que é como marcar o tempo, se alguém interrompe e tal. Aí na quarta aula, no dia vai ser na quinta-feira. Aí você meditou durante o dia, vai sentir os efeitos ao longo do dia. E você volta para a aula à noite, então a gente vai ver como foi, que passou o dia, verificar alguma coisa, que tem alguma dúvida. E falar sobre a mecânica de dissolução do estresse e desenvolvimento da percepção. Então, a gente vai entender como que o corpo está liberando essas tensões, como que ele está se purificando, tal. Todo esse processo de limpeza. E também vamos falar sobre o desenvolvimento da percepção, que é a nossa intuição, a nossa consciência, o awareness, que ele fica cada vez mais vivo dentro de nós, né? Essa percepção, essa conexão com o todo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem. No link da bio do Instagram também tem lá um link que você clica e já fala direto comigo no WhatsApp. Ou se não, pode mandar aqui nos comentários ou me mandar e-mail que eu vou respondendo, tá bom? E quem tiver um interesse, vou abrir curso online. Eu já criei uma lista. Só entrar em contato que a gente vai definir os dias e horários para começar agora nessa fase de corona. Para a gente ficar em casa, mas em casa positivo, consciente e feliz, com imunidade alta, tá bom? Então, esse é o momento da gente evoluir, expandir espiritualmente e fisicamente, melhorar nossa imunidade. Tá bom, pessoal? Um beijo e até mais. Deixa eu fechar aqui. Compartilhamento. Ah, e tem as meditações em grupo que eu não comentei, né? As meditações em grupo no Instituto também. Então é isso, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.